E aí galera, pois é, vamos gravar mais um vídeo aí. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui quem fala é o professor Bruno, da disciplina de arte, de História da Arte. Nós nessa aula vamos novamente debater um pouquinho sobre Renascimento. A aula que eu fiz de Renascimento há muito tempo atrás, ela é de uma maneira superficial, absurda, ela é muito básica. Então eu pretendo nessa sequência de vídeos, e quando eu falo sequência de vídeos já dá um asco, né? Porque eu falei que eu ia gravar tantos vídeos, não gravei e tal. Enfim, mas a gente vai no nosso tempo. Essa sequência de vídeos, ela será dividida entre os períodos em que o Renascimento passou. A gente tem que compreender que o ser humano que vivia nessa época ainda tinha uma ideia muito medieval das coisas, ele era muito supersticioso, mas está acontecendo uma mudança de pensamento gradativa, é um processo histórico, não vai ser só de uma geração, vão demorar algumas gerações para isso acontecer plenamente, né? O término da Idade Média mesmo de fato ocorre com Napoleão Bonaparte no século XVIII. Então nesse momento você tem o início de um pensamento. O que é que está acontecendo? Com o Papa Urbano, né, Urbano II, lá no Concílio de Clermont, que ele organizou as cruzadas, né, que era aquela comitiva católica, cristã católica, em busca da retomada de Jerusalém, porque estava tomada pelos muçulmanos, e etc, etc e tal. As cruzadas, essas 8 cruzadas, vão ser responsáveis por modificar o cenário europeu aos poucos. Por quê? Porque eles vão entrar em contato com uma outra cultura. Então nasce ali, naquele momento, um ideal do comércio novamente começa a surgir, o feudalismo começa a entrar em decadência, né? Começam a surgir pequenas cidades onde vai ocorrer um grande comércio de especiarias, de tecidos, de relíquias e o cacete a quatro. Essas cidades vão começar a ser muradas para proteger ali o ambiente, né? Essas cidades vão ser chamadas de burgos, né? Que é a cidade murada. E os habitantes que ali fazem o seu comércio, que dominam o comércio, vão ser chamados de burgueses. Então é uma nova classe social surgindo. E é uma classe social que está preocupada com o acúmulo de capital. Esse pensamento de pensar em si mesmo vai ser chamado de antropocentrismo, né? Que no Renascimento é muito importante, que é o antropocentrismo. O que é antropo? É o homem, centrismo é centro. Vocês já viram isso em história geral, né? O homem no centro das coisas, mas o que seria isso na prática? É eu pensar em mim mesmo, eu estou pensando no que eu tenho que ganhar, no que eu quero ser, pensar no meu futuro. Então é isso, né? Sendo que na Idade Média a premissa é teocêntrica, né? Deus no centro das coisas, é a vontade de Deus, não é a minha vontade. Eu tenho que viver em função das Sagradas Escrituras e do que Deus, teoricamente, gostaria que eu fizesse. Então, eu anulo as minhas vontades terrenas e vivo em função das palavras de Deus segundo as Sagradas Escrituras. Já no Renascimento, o homem começa a se desapegar disso e se pega pensando em si mesmo, né? Principalmente por causa dessa questão das cruzadas, que foi algo religioso, né, mas entrou em contato com outras culturas. Então a gente pode dividir aqui em renascimento cultural e renascimento comercial. O renascimento comercial é isso que acontece, né? E renascimento cultural é o pensamento, então surgem intelectuais, surgem grandes pensadores, surgem artistas nesse momento. O renascimento vai ser dividido em 3 partes. O 300, o 400 e o 500, também chamado de Alta Renascença, ok? Então a gente vai ficar aqui mais focado na parte do 300. Para focar na parte do 300, a gente precisa citar uma cidadezinha que era rica no aspecto da rota comercial naquele momento, né? Então a gente precisa falar de Florença, Firenze, né? Florença na Itália. Ela é caminho de uma rota comercial onde vão acontecer diversas coisas. Então, por ela ser uma cidade muito importante naquele momento, é lógico que diversos intelectuais, diversos pensadores e artistas vão surgir ali. Então a gente precisa citar Dante Alighieri, Giotto di Bondone e Giovanni Boccaccio, tá? Sendo que 2 desses são literários, pensadores, e o outro é de fato um artista plástico, né? Então vocês podem ver nessa imagem aqui de uma panorâmica
o que seria a cidade de Firenze hoje em dia. Então vamos dissertar a respeito de Dante. Essa imagem é pintada por Sandro Botticelli, feita um pouco tempo depois, né? Um retrato de Dante Alighieri. Então vocês podem perceber que Dante Alighieri faz parte já do imaginário de alguns artistas. Qual é a importância de Dante Alighieri no Trecento renascentista? Bom, é porque ele inova o contexto de literatura, ele cria uma obra-prima fantástica, extremamente fantasiosa, que coloca como premissa os próprios sentimentos, então um lado humanista, um lado antropocêntrico, tá? Que diz respeito ao momento que ele passou na vida dele. Tá? Então a gente precisa contar aqui rapidinho a biografia de Dante Alighieri. Dante Alighieri nasceu em Florença, ele é da família Alighieri, uma família política que sofre com questões políticas em relação ao poder. Essa família vai acabar sofrendo um exílio, o que impede de Dante Alighieri, até o último dia da sua vida, pisar novamente em Florença. E isso vai ser horrível para ele, por quê? Porque ele nutria em Florença um amor platônico por uma mulher chamada Beatriz, na qual ele nem chegou a conversar e nem chegou a se declarar para ela, né? Mas ele nutriu esse amor. Em seu exílio, Dante Alighieri, ele teve uma esposa, ele teve filhos, mas nem por isso ele deixou de ter aquele amor platônico. E olha, que ele nem sabia como que Beatriz era. Se ela era chata, se ela acordava com um bafo. Ele nem sabia dos detalhes, mas ele tinha esse amor platônico. E esse amor platônico motivou-o a criar uma obra muito inspiradora, uma obra muito importante e até hoje é digna de estudo dos mais diversos intelectuais espalhados por aí. A obra é chamada de comédia, que depois Giovanni Boccaccio futuramente vai colocar o adjetivo divina, considerando a divina comédia. De comédia não tem nada, é mais uma tragédia, assim dizendo, né? Mas quando ele trata de comédia, é uma ironia. Do que trata essa obra? É um relato, são cantos relatados de uma odisseia, à la poeta Homero, na qual Dante Alighieri vai passar pelas camadas do inferno, pelas camadas do purgatório, em direção ao paraíso para encontrar a sua amada Beatriz. Então vejam só que romântico, né? É procurar a sua amada Beatriz. Se fosse só isso, não é o suficiente, porque ele vai detalhar com clareza cada camadazinha. Ele vai falar o que cada camada do inferno tem, quais são os seus castigos, o que acontece em cada uma delas. Ele relata com detalhes como que são os demônios, ele relata com detalhes como é Lúcifer, ele relata com detalhes o que é o purgatório, como que funciona, ele relata com detalhes os anjos, enfim. É tudo muito detalhado, essa obra vai ser muito importante para o quê? Para fazer o imaginário dos artistas, porque ela é muito detalhada. Ela também vai ser muito importante para a fixação do idioma italiano, de fato, a fixação do idioma italiano, vejam só que interessante. E ela também vai ser muito importante para o contexto religioso, porque muito da parte eclesial vai se apropriar da alegoria desse trabalho para definir que de fato o inferno é desse jeito, que de fato Lúcifer é desse jeito. Então a gente vai encontrar em diversos afrescos nas igrejas, em diversos mosaicos, em diversas obras, os demônios sendo representados, os anjos sendo representados, do jeito que Dante Alighieri detalhou no seu livro Comédia, o que é muito curioso, né? Dentro deste aspecto, a gente precisa citar Giotto di Bondone, como vocês podem ver neste retrato aqui. Giotto di Bondone, ele tinha como grandes mestres Duccio Cimabue, como vocês podem ver nessas três maestás, que mostram uma clara evolução do trabalho, né? Duccio e Cimabue tinham um trabalho muito mais medieval, muito mais sólido. Aqui a gente tem que lembrar que os médiums, né, o jeito de se fazer arte, nesse momento ainda não tinha tela, era feito em placas de madeira bem preparadas, com tinta têmpera em cima, né? Giotto já demonstra um aspecto de tentar transformar, veja só em detalhe a maestra de Giotto, e transformar em detalhes um volume, tentar dar volume para as formas e um pouquinho de profundidade para as formas geométricas, né? Então, Giotto di Bondone, ele vai ser muito importante dentro desse aspecto, porque ele vai ser um precursor dessa ideia central do Renascimento, vista como uma perspectiva.
Dentro deste contexto, a gente tem que dar uma pausa na história de Giotto di Bondone para que a gente mostre um acontecimento histórico muito importante que vai fazer uma grande reviravolta, e depois a gente volta a conversar sobre as obras de Giotto. É a chamada Peste Negra. Em 1347 ocorre a Peste Negra. Essa peste, de início, não se sabia ao certo qual era o motivo dela acontecer. Depois foi comprovado de que eram por pulgas, carrapatos, algo assim, de ratos que andavam nos porões e dentro dos compartimentos dos navios, E depois disso, eles colocaram a quarentena, Os navios tinham que ficar 40 dias em alto mar para depois aportar, até que tivesse limpo. Mas enfim, depois, até ser solucionado esse enigma, muitas pessoas morreram, A peste negra, para a parte eclesial, para a igreja, ela vai ser considerada um castigo divino, como se o homem fosse o culpado disso estar acontecendo, porque o homem só está pensando em si, só está pensando no acúmulo de capital, então Deus manda um castigo para ele lembrar de que Deus é maior e que na verdade tem que louvar a Deus e não a si mesmo, etc. e tal. Então Giovanni Boccaccio, ele cria esta obra chamada Decamerão, que é uma obra de fato um pouco mais realista, porque mostra as coisas de maneira fantasiosa, é uma ficção, mas que mostra as coisas que estavam acontecendo e mostra dentro da realidade a peste negra. Então Decamerão, ele é um relato de algo que estava acontecendo no momento. E é válido lembrar que Giovanni Boccaccio também, ele vai colocar o adjetivo divina na obra comédia. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo a gente vai entrar mais em detalhes no período Trecento, falando um pouquinho de Giotto, e já partindo para o Quattrocento, que daí vai começar a surgir outros artistas, outros arquitetos que vão ser importantes para o diálogo. Galera, se gostou do vídeo, dá um like, compartilha, ajuda a crescer o canal, tá? Queria mandar um grande abraço para a galera do semi-extensivo do Novo Contexto. Então tá aí o vídeo que eu prometi para vocês darem uma estudada. Dá um abraço aí pra galera do Decisivo, a galera do Acesso do Boqueirão, a galera do Estado do Paraná, as escolas do Estado. Então um grande abraço para vocês, até mais, tchau!